seja o único louvado e adorado neste lugar. Amém? Eu vou falar uma coisa, pastor. O senhor fica bravo comigo, não. Mas o princípio do Senhor, na onde você estiver, você deve ofertar. Amém. O dízimo você dá na igreja que você congrega, mas a oferta já vem de casa pronta. Amém? O Senhor precisa da matéria-prima. Ele precisou de 5 pães e 2 peixes para transportar aquilo em espírito e multiplicar. Então ele precisa da matéria-prima, e a matéria-prima é nós. Nós somos a matéria-prima. E eu queria que vocês abrissem a Bíblia aí online ou o papel em Mateus 6. Mas antes de eu falar um versículo, eu queria contextualizar algumas coisas para a gente poder ter um entendimento. Porque tudo parte de um princípio. E Deus, em Gênesis 1, Ele traz o princípio de todas as coisas. Aleluia! Então Gênesis 1 Ele traz ali, eu não vou ler todo ele, Gênesis 1, mas eu vou contextualizar algumas coisas que Deus, quando viu a terra, né, ela era formada só por águas, amém? E o Espírito de Deus pairava sobre as águas, amém? Todo mundo sabe disso. É o primeiro versículo da Bíblia, Gênesis 1. E a gente começa a ver que Deus, Ele, em 6 dias, Ele faz as coisas maravilhosas que nós conseguimos contemplar hoje. Só que tem uma coisa. Quando Deus pairava sobre, o Espírito pairava sobre a terra, que Ele começou a olhar para as águas, e que Ele começou a haja luz, então houve luz, e tudo por um comando. Mas vocês percebem que Ele precisou da matéria-prima para fazer algo. O Espírito pairava sobre algo, uma matéria-prima, na mão do Senhor. E Ele disse depois que as águas se dividissem em águas e águas, águas do céu e águas da terra. E Ele começou a fazer essa divisão de mar e terra. Só que quando Ele fez a divisão, e Ele descansava, e havia dia e noite, então Ele foi transformando as coisas com a matéria-prima. Amém? E quando Ele fez isso, né, Ele pegou e falou assim para a terra: produza as suas árvores frutíferas, as suas árvores, as suas ervas, né? Ele começou a comandar algo, amém? Para que tudo aquilo se formasse. Então olhou depois para o mar e falou: produza os seus peixes. Então vocês veem que Ele precisa da matéria-prima, amém? Ele precisa da matéria-prima para poder fazer algo, para ter um comando de voz, para que algo aconteça na nossa vida, amém? Então no 6º dia Ele formou o homem, e Ele disse: façamos nós o homem. Onde Ele buscou a matéria-prima? Na onde Deus buscou a matéria-prima para formar o homem, do pó da terra. A gente consegue formar aqui, a gente já é adulto, até criança sabe disso. Para formar alguma coisa no barro, a gente precisa da água. Então Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, precisou da matéria-prima, o pó da terra, para nos formar. Amém? Então Ele nos criou através de uma matéria-prima, mas tudo no comando de uma voz. Então tudo aquilo que a minha boca e a sua boca fala, produz algo. Por isso que eu falei que Jesus, quando estava no monte, que olha todo aquele povo, e os discípulos dizem: é melhor que dispense esse povo, porque eles têm fome, já é tarde. E o Senhor olha para tudo aquilo e pergunta: aonde nós vamos encontrar comida para todo esse povo?
E aí vem um dos discípulos e diz assim: Senhor, Senhor, tem um menino aqui que tem 5 pães e 2 peixes. Na onde estava o coração desse menino? Aonde estava o coração de Deus? Da onde veio toda aquele, vamos dizer, a graça do Senhor? A multiplicação dos pães não foi algo tão pequeno que a gente não possa lembrar que na casa do Senhor, aquilo que a gente coloca pode multiplicar. Então, como eu falei aqui, e o pastor vai ficar bravo comigo depois, oferte na onde você estiver. A Bíblia diz que a gente tem que dar a quem pede. Muitas vezes a gente para num semáforo e alguém pede para nós alguma coisa. Antes da pessoa chegar no carro, a gente fecha o vidro. Como você quer multiplicar as coisas se você não tem um coração grato ao Senhor com aquilo que você tem? E você pode multiplicar na mão daquele que te pede. Hoje é uma noite que o Senhor te dá mais uma vez e me dá a oportunidade de ofertar na casa do Senhor, para que a casa do Senhor multiplique o recurso e multiplique a casa de vocês. Eu quis contextualizar isso porque eu queria que vocês abrissem em Mateus 6, como vocês abriram, 6:24. Ele diz assim: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Ou você vai servir a Deus, ou você vai servir ao dinheiro. Gente, ter dinheiro não é problema. Ter dinheiro não é problema. Ter conforto não é problema. Ter um carro não é problema. Deus nos dá isso. De graça Ele dá. De graça recebeis, de graças eu dou. Então, se você tem algo a oferecer para o Senhor, porque a Bíblia diz que ofertar Jesus quando estava com os discípulos, Ele disse para que todos ofertassem na casa do Senhor, porque dentro da casa do Senhor há a graça do Senhor para distribuir para aqueles que necessitam. Que nosso coração esteja fértil nessa noite, para receber a palavra e entender o nosso principal propósito, que é o amor de Deus pelas nossas vidas. Aquilo que você oferta na casa do Senhor é aquilo que você recebe na sua casa. Se eu fosse contar aqui coisas da minha vida, o que já passei, o que já passamos junto, de não ter condições de comprar uma roupa para o meu filho, e do nada alguém bater na minha porta e falar assim: eu vim trazer umas roupas. Amém? Vocês não têm ideia, na pandemia nós ficamos em casa alguns dias que a esposa ficou doente, pegou o Covid, mas pessoas foram até a nossa porta e deixaram cestas de produtos, de varejão, de tudo que vocês pensaram. E pensem vocês, não foi aquele sabão em pó assim, ou sabão em pó pop, qualquer coisa, não. Foi as melhores coisas que nem eu comprava em casa. Então tudo aquilo que o Senhor colocar na sua mão, tenha como princípio em ofertar na casa do Senhor, porque Ele é capaz de multiplicar tudo aquilo que você tem e aquilo que você fez. Muitas vezes sentamos à mesa e falamos assim: Senhor, obrigado pela provisão do Senhor. Que o Senhor venha com a provisão na minha casa. A provisão está disponível para você, meu irmão.
Você só agradece ao Senhor por tudo aquilo que você tem. Ele vai derramar sobre a sua vida, sobre a minha vida e sobre a vida de cada irmão. E isso transborda para os vizinhos, transborda para os irmãos. Tudo aquilo que você oferta na casa do Senhor transborda na vida sua, naquilo que você colocar a planta dos seus pés, aquilo que você colocar as suas mãos, aquilo que você colocar seus pensamentos, será frutificado. Deus não veio nessa terra porque tudo aquilo que eu falei de Gênesis, tudo que ele falou, ele falou assim: frutifique, peixes, frutifique, árvores, produzem, frutifique. Quando ele fez o homem, ele disse: multiplicar, multiplicar. Esse foi o primeiro milagre e o primeiro princípio do Senhor. Que a gente possa estar com esse coração quebrantado, fértil, para essa noite, não só receber do Senhor, mas dar algo, desprender de algo da nossa alma, mas viver isso no Espírito. Se o Senhor consegue alimentar um pássaro que não precisa de fazer nada, mas nunca faltou nada, quanto mais para um filho, e nós somos filhos. Nós temos um Pai que não nos deixa faltar nada. Amém? Que o Senhor possa fazer essa noite, não só essa noite, mas amanhã, algo diferente nas nossas vidas. Que nós possamos ser a diferença nessa sociedade. Que a gente possa ofertar com o coração aberto, sem medo, porque onde há medo não há o Senhor, mas onde está o temor, aí sim o Senhor está. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, vem com a sua provisão do céu. Derrama sobre este lugar, Pai, sobre essa casa e a casa de cada irmão aqui, Senhor. Que seja casas frutíferas, Senhor. Pai, que a gente possa passar, Senhor, e querer, Pai, querer mais de Ti, Senhor. Entregar mais a Ti, Senhor. Nós somos nada sem Ti, Senhor. Nós precisamos da Sua presença. Conduza, Senhor, o nosso espírito a Ti. Leva, Senhor, o nosso espírito a Ti. Que possamos ouvir a Sua voz. Pai, contemplar, Pai, aquilo de tão real e tão bonito que o Senhor já fez nas nossas vidas, Senhor. Que caia, Senhor, como foi cantado hoje aqui, chuvas do céu, Pai. Pai, chuvas de glória, Pai. Chuva de amor, Pai. Que a gente possa, Pai, andar por essa terra, Senhor, sendo homens e mulheres, Senhor, gratos a Ti, Pai. Dependentes de Ti, Pai. Que a rendição do nosso coração seja genuína, verdadeira, porque Ele aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos em espírito e em verdade. Que nós possamos viver isso. Amém? Que você possa se levantar, trazer a sua oferta de gratidão a Deus. O tamanho da sua oferta é o tamanho da sua gratidão ao Senhor. Amém? Glória ao Senhor. Um Deus de provisão. Deus é um Deus que não nos desampara. A todo momento em que nós estivermos com o coração apertado, levante seus olhos para o monte e pergunte: de onde virá o meu socorro? Amém? O meu socorro é o Senhor. Amém? E nós temos por princípio, nós aprendemos isso. A igreja só vai sobreviver se ela tiver o princípio no coração generoso. O pastor Wilson não gosta muito de falar sobre ofertas e dízimos, mas é necessário. Vocês sabem que é necessário. E como o Edvard disse aqui, Deus nos retribui tudo que nós somos generosos. Deus nos retribui. Amém? Queridos, parece-me que o pastor, semana passada, ministrou sobre um texto parecido. Abra sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 4. Foi, pastor? Então vamos complementar.
Amém? Neemias e a reconstrução dos muros. Aleluia! Eu vou trazer para vocês primeiro um contexto histórico. Jerusalém foi invadida, saqueada e destruída, e a maior parte do seu povo foi levado cativo aos babilônios, pelos babilônios. A partir de então teve início um longo período do cativeiro na Babilônia, e Jerusalém ficou praticamente abandonado às ruínas. Esse tempo foram 70 anos. Em cerca de 539 a.C., um primeiro grupo de exilados retornou para Jerusalém sob a liderança de Zorobabel para reconstruir o templo e restabelecer o calendário nacional de Judá. Está no livro de Esdras 1:6. Mais tarde, aproximadamente em 458 a.C., Esdras liderou um segundo grupo e finalmente, em 445 a.C., ocorreu o terceiro retorno de exilados para a reconstrução dos muros de Jerusalém. E Neemias, que era um copeiro do rei Artaxerxes I, depois posteriormente foi governador de Jerusalém, foi o responsável por reconstruir os muros da cidade. Entendam, queridos, Neemias ocupava uma posição importante na corte persa. Ele era responsável por servir o vinho ao rei. Essa era uma grande responsabilidade, porque naquela época havia muito atentado contra as lideranças, contra o rei. E Neemias, como o copeiro, chefe, era ele quem experimentava o vinho antes do rei. Então ele tinha uma grande regalia na terra que ele vivia. Por quê? Ele comia e bebia antes mesmo do rei. E os aposentos dele eram no palácio. E ele então foi chamado por Deus, atendeu ao chamado para ir reconstruir os muros de Jerusalém. O templo estava pronto, mas faltava reconstruir os muros. Vocês sabem que na época as cidades eram fortificadas, então havia um muro que cercava toda a cidade, e desse muro havia várias portas. Então estavam completamente destruídos. E coube então a Neemias. Neemias capítulo 4, verso 6. Acompanhem comigo. Assim, edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade da sua altura. Até a metade da sua altura. Porque o povo tinha ânimo de trabalhar. Verso 7. Mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar-lhe as brechas. Repitam comigo: as brechas. Ficaram sobremodo irados. Queridos, quando eu estava estudando esse texto, eu comecei a estudar sobre brechas. Brechas. E o texto me remeteu a Isaías 30. Preste atenção no texto. Isaías 30, não precisa abrir não, eu vou ler. Isaías 30, verso 9 em diante. Porque povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Eles dizem aos videntes: não tenhais visões, e aos profetas: não profetizeis para nós o que é reto. Dizei-nos coisas agradáveis, aprazíveis, profetizai-nos ilusões, desviai-vos do
do caminho, apartai-vos da vereda, não nos faleis mais de Santo de Israel, pelo que assim diz o Santo de Israel, visto que rejeitais esta palavra, confiais na opressão e na perversidade, e sobre isso vos estribais. Portanto, essa maldade vos será como uma brecha em um muro alto, que formando uma barriga está prestes a cair e cuja queda vem de repente num momento. Queridos, eu estava meditando no texto de Neemias. O Espírito Santo me levou a um texto de Isaías falando sobre brechas. Sobre brechas. Então vamos voltar a isso. Neemias 4, verso 13. Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás dos muros, com a sua espada e as suas lanças e os seus arcos. Querido, Neemias convocou cada família e colocou em cada porta, em cada lugar que havia brecha, ele colocou famílias, aonde, além da espada e da lança, eles estavam trabalhando para fechar a brecha. Entenda a preocupação dele em colocar famílias. Depois vocês vão entender por quê. 14. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e terrível e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e vossa casa. Por isso Neemias colocou o chefe de família e todas as famílias, cada uma em uma brecha, para que esse muro fosse novamente erguido. E conforme eles iam erguendo, Sambalate e Tobias ameaçavam Neemias. Vocês entendem então o quanto esse homem saiu de lá do conforto de um palácio do rei Artaxerxes e veio para a reconstrução? Entendam, ele não conhecia Jerusalém. Ele era um filho que nasceu na Babilônia durante o exílio. Ele é um filho do exílio, mas ele se dispôs a ir até uma cidade que ele chamava de cidade dos meus pais, para ir reconstruir os muros. Amém? Então, quando nós falamos de brechas, querido, é exatamente quando a nossa vida. Por que ele pôs famílias? Porque é exatamente na família onde acontecem brechas. Como que você está na tua casa? Como que está seu casamento? Como que está seu relacionamento com teus filhos? Essa é a primeira igreja. Esse é o primeiro muro. Essa é a primeira porta que você tem que defender. E como está isso? Há brechas na tua casa? Há brechas do teu comportamento como cristão? Há brechas do seu comportamento dentro do teu emprego? Brechas é quando nós deslizamos. Brecha é quando nós nos perdemos da palavra de Deus e entramos nas astutas ciladas do inimigo. E muitas vezes, meu querido, o diabo está sapateando a minha vida. Não. Tenha certeza que muitas vezes é Deus te colocando numa prova. Ele pode até estar usando o diabo para poder te colocar numa prova, assim como ele fez com Jó. O que Jó havia feito? Foi o diabo que foi tentar Jó? Foi, com autorização de quem? De Deus.
Então, o diabo é muitas vezes instrumento de Deus, ele não faz nada sem a permissão de Deus. Em Jó ele diz: deixe que eu tire toda a fortuna dele, você vai ver como ele vai falar mal do Senhor. E Deus fala: pode tirar. Tirou dinheiro, tirou os filhos. Vocês sabem a história. Por último, tocou até na vida dele, na saúde. E Deus disse: não o mate. Então, as brechas, nós damos brechas para o inimigo. Quando nós saímos daqui do culto, não precisa nem esperar segunda-feira. Eu estava falando isso com o meu pastor Adeildo ontem à noite. Muita gente não espera nem a segunda-feira para esquecer o que foi falado aqui dentro. Na ida para casa, já tem uma fechada de alguém no trânsito, já vira a cabeção para fora e já destila um monte de palavrão. Não precisa nem esperar segunda-feira. Essas são as brechas que nós abrimos. A brecha que Isaías fala: não profetiza nada para nós não do que é reto, profetiza o que a gente quer ouvir. Queridos, e há igrejas permissivas hoje. Nós não podemos conviver com o pecado. Igreja que só está falando de diabo, Satanás, não está falando do principal, que é Cristo, que é renúncia ao pecado, arrependimento. Pegar a sua cruz, pegar a cruz é você se anular, é você pegar seu pecado e confessar para Ele. Não precisa confessar para padre, para pastor, para ninguém. Você vai confessar com o seu Senhor. O Edvar citou aqui Mateus capítulo 6. Se você voltar lá no verso 6, ele diz assim: ó, quando fordes orar, entra no teu quarto, fecha a porta. Intimidade com Deus. É isso que Deus quer, que nós tenhamos intimidade. E a brecha abre quando nós saímos da posição de intimidade e deixamos de ser filho e passamos a ser povo, escravo. As brechas nós mesmos abrimos e nós temos que fechar. Deserto não é lugar de sofrimento. O deserto é lugar de treinamento para você melhorar cada vez mais. Aleluia. O Edvar comentou aqui: se você vir alguém pedindo esmola, dá a quem pede, dá a quem te pede. Ah, mas o que ele vai fazer com o dinheiro? Não te interessa. Dê a quem pede. A Bíblia é muito clara. E nós muitas vezes queremos ser mais do que a Bíblia. Nós muitas vezes queremos ser mais que a Bíblia. Alguém mais? Eu já me coloquei muitas vezes nessa posição. As brechas, querido. Veja bem o texto, ele diz que ele colocou com lança e com espada. Atenção, que é mais importante. Deixa eu ver. Colocou pessoas, famílias com espada. O que é espada na Bíblia? Amém? O que é espada na Bíblia? A palavra. Então qual é a maneira de eu fechar uma brecha? Palavra de Deus. Obedece a palavra. Renuncia ao pecado. Não dá para conviver com o pecado e querer ser cristão. É água e óleo. Não mistura. E onde dizem que pode, sai desse lugar. Sai desse lugar correndo. Se alguém anunciar para você um lugar que pode fazer isso, pode fazer aquilo, sai correndo. Sai correndo. Ninguém serve a dois senhores. Jesus fala
em servir ao Deus e ao dinheiro. Mas o outro senhor, além do dinheiro, é Balaão. Baal. Gente, atenção aqui. Deixa chover. É chuva de bênçãos. Abra tua Bíblia em Neemias capítulo 8, por favor. Primeiro, ele começou a fechar, levantar o muro e tampar as brechas. Capítulo 8. Vou pular o 6, hein, professor? Para pregar. Neemias 8, verso 3. Entendo que em Neemias, no capítulo 8, Esdras vai ler o livro da lei perante todo o povo. Esdras vai ler o livro da lei perante o povo. E ajuntou-se o povo. Neemias capítulo 8, verso 3. E leu nela, diante da praça que está à fronteira, à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, das 6 da manhã ao meio-dia. Os crentes de hoje vai orar 5 minutos, já começa a reclamar. Preste atenção, desde a alva até ao meio-dia, foram 6 horas de leitura da Bíblia, na presença dos homens e das mulheres e dos que podiam entender, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Verso 5: E Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, pois estava acima de todo o povo, ele estava sobre um caixote de madeira, e abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Verso 6: Então Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo, levantando as mãos, respondeu: Amém, Amém. E inclinando-se, adoraram ao Senhor com os rostos em terra. 7. Também, preste atenção, também Jesuá, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josadabe, Hanã, Pelaias e os levitas explicavam ao povo a lei, e o povo estava em pé no seu lugar. Vocês entenderam que a hora que Esdras abre o livro, os levitas ajudavam a que todos pudessem entender. Então ele estava lendo lá. Irmã Fátima, entendeu? Não. O que você não entendeu? Isso. E o levita vinha e falava para ela: olha, o que ele está querendo dizer, o que Deus está querendo dizer, isso, isso, isso. Ou seja, o povo estava instruindo os que não conheciam da palavra a conhecer a palavra. Quem conhece o livro de Mateus capítulo 28, o finalzinho, o que diz o Senhor Jesus? Ide e pregai o Evangelho a todas as criaturas. Eles já estavam fazendo isso. Então nem todos têm o entendimento e a revelação da palavra. Por isso cabe aos levitas, aos crentes, nós levarmos essa palavra ao teu irmão que não é crente, à tua tia que não é crente, ao teu primo que não é crente. Não é chegar lá e só querer bater em Bíblia. Não, é explicar a palavra de Deus pura e simples. Jesus nos ensinou: negue-se a si mesmo, arrependa-se dos seus pecados, largue o pecado, confesse o pecado e venha até mim. Não
não precisa nada. Oh, você não pode usar isso, você não pode comer aquilo. Para. O Evangelho é simples. Todos nós estamos capacitados e habilitados pelo Espírito Santo que habita aqui a falar com propriedade da palavra de Deus. E não invente. O que não está na Bíblia, não invente. O que não sabe, peça ao Espírito Santo que Ele te dá sabedoria. Assim, 8. Assim leram no livro na lei de Deus distintamente e deram o sentido de modo que se entendesse a leitura. Vocês estão entendendo o que eu quero passar para vocês? Verso 9. E Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas, que ensinavam o povo, disseram a todo o povo: esse dia consagrado ao Senhor, nosso Deus. Não pranteeis nem choreis, pois todo o povo chorava ouvindo a palavra da lei. 10. Eu acho que é uma parte mais importante do livro de Esdras, que todo mundo sabe, de Neemias. Disse-lhe mais: ide, comei a gordura e bebei as doçuras, e enviais porções aos que nada têm preparado para si. O dia dessa consagração, eles disseram: mate o novilho, faça a tua oferta. Aos que não têm nada, leve aos que não têm nada. Nosso Senhor não pode ser o dinheiro. As coisas não podem dominar sobre a gente. Onde está seu coração? Onde está seu tesouro? Agora, se você fica idolatrando um carro, uma casa, dinheiro, gente, não é coisas, são pessoas. Jesus deu a vida por nada de coisas. Jesus deu a vida por pessoas, por mim, por você. E para aquele que não está dentro da igreja e está lá bebendo, está lá fumando, Ele deu a vida para esses também. Ninguém aqui é juiz para acusar, para ficar julgando. Eu não posso julgar. Em Mateus capítulo 7, Jesus diz: não julgueis para não ser julgado, pois com a mesma régua que você julgar o teu irmão, essa mesma régua vai te julgar. Aí você fica falando de quem não é crente, você fica falando de quem caiu. Tem que amar quem caiu. Eles não tiveram força para continuar o que nós estamos tendo força para estar aqui no domingo. Glória a Deus. Entrou uma seta na mente deles. Nós não podemos acusá-los, gente. Nós precisamos dar amor para eles. Vai, abraça teu irmão. Está caído, abraça. Porque Deus nos abraçou quando nós estávamos no pior do pecado. Um charco de lama. Se Ele fez isso por você, você não é Deus para não fazer pelos outros. É Jesus, fala mesmo, Deus. Aleluia. Oh, glória. Oh, aleluia. E o finalzinho do 10: pois a alegria do Senhor é a nossa força. E Deus se alegra quando você tem um coração generoso. Aleluia, Jesus. Tem um texto de Ezequiel, capítulo 36, verso 26, está pegando no meu coração. Eu vos tirarei de vocês um coração de pedra e darei a vocês um coração de carne. É Deus lançando bênção nas nossas vidas. E nós não estamos entendendo. Eu não estou entendendo. Deus me dá uma palavra. Gente, se Deus não deu uma palavra nova, vale a última que Ele te deu. Deus não é jornal para ficar dando notícia todo dia.
400 anos sem falar com o povo dele. Mas não ficou, não. Deus continuou falando. Eles estavam com os ouvidos tapados para não ouvir, porque Deus não para de falar. É Deus, Mas revelação, Deus não dá todo dia. É verdade, Deus. Deus não dá revelação todo dia. Aleluia. Filipe, você vai ser um levita. Ponto. Há quantos anos? 10? 20? Precisou de falar a segunda vez? Não, mas para ser levita, Deus tem que confirmar. Deus tem que confirmar. E Deus fica assim, ó. Será que ele não entendeu? Ô filho, eu já falei para você vai ser levita. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Mas como, por que você não está entendendo, meu filho? Aleluia. É igual rádio. Deus está falando como uma rádio aí no 100,5. Mas você está sintonizado no 87,2. Você não vai ouvir Deus. Você tem que sintonizar na frequência dele. E a frequência de Deus é de intimidade com Deus. Primeiro você tem que, para você fechar as brechas, você tem que restabelecer o teu relacionamento com Deus. Para depois você trazer esse relacionamento para os seus, para a mesa, para a tua família, para o teu cônjuge, para o teu filho. Que adianta você estar ganhando o mundo se você está perdendo tua família? E muita gente está querendo ganhar dinheiro, trabalhar na igreja, tudo, e não está vendo a família dentro de casa. É verdade, Deus, aleluia. E Deus está, esses dias Ele está falando muito de família. Satanás está entrando nas nossas casas, querendo pegar nossos filhos. É verdade, Jesus. Ele vem para pegar os nossos filhos. É verdade, Deus. Aleluia, Jesus. Neemias e Esdras haviam encorajado o povo a se alegrarem mais ainda. Estavam passando por uma grande tristeza. Afinal, eles ficaram 70 anos no exílio. A vasta congregação diante do portão das águas. Gente, o portão das águas me chamou muito a atenção esse texto. A porta das águas para o oriente e até a torre alta, Neemias 3:26. A água é frequentemente usada nas escrituras como a figura da palavra de Deus. Há um rio na cidade de Deus. Há um rio na cidade de Deus. É a palavra de Deus sendo emanada, é a palavra de Deus sendo dita. Quando Jesus chega para aquela samaritana e diz assim: se você soubesse com quem você fala e tomasse da água que eu tenho, você nunca mais teria sede. Não era água física, não era água física, água de beber, era água, é a palavra. Ele é a água viva. Aleluia. Eles sentiram a lâmina da lei de Deus como uma espada abrindo seus corações, rasgando, cortando e matando, e por isso lamentavam. Em Hebreus 4:12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Amém. Se você tem um espírito e um coração enganoso, essa é a noite para você começar a se realinhar com Deus. Entra no teu quarto, fecha a porta em secreto. Em secreto fala: Pai, eu tenho feito isso. Mas fala para Deus, confessa o teu pecado para Deus. É isso que Deus está querendo. E nós temos mania de colocar o nosso pecado dentro de um baú e encher de coisa em cima, e o pecado fica guardado lá.
E a gente não se arrependeu daquele pecado. A gente não remiu aquele pecado. E a gente enche de entulho em cima. Essa noite é a noite de você abrir esse baú e tirando as coisas, e chegar na raiz do problema e confessar o seu problema para Deus. Deus não tem problema nenhum em perdão. Deus deu o Filho dele para pagar por todos os nossos pecados. O seu pecado é perdoado, mas Ele quer que você confesse a Ele. Aleluia. A Ele. Somente a Ele. É no secreto. Deus é intencional, mas você tem que entrar no secreto com Ele. É no secreto que Ele vai te revelar as coisas. É no secreto. Por fim, preste atenção. Em apenas 52 dias, os muros de Jerusalém foram reconstruídos. Tudo isso aconteceu por causa da soberana mão do Senhor. Neemias foi um instrumento usado pelo Senhor. Foi Deus quem realizou tudo. Gente, humanamente pensando, é impossível 52 dias para erguer os muros de uma cidade toda que estavam destruídos. Mas todo o povo, lá no capítulo 4, todo o povo trabalhava com alegria, com vontade de restabelecer. Algumas coisas nós podemos aprender com Neemias. Antes de construir muros, ele construiu pontes. Entenderam? Amém. Entenderam? Antes de construir muro, ele construiu pontes entre ele e os irmãos. Se vocês verem esse texto em Neemias 4,19, ele restabeleceu uma ponte. Nós temos que restabelecer essa ponte entre os nossos irmãos, dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Tem família aqui hoje, o Espírito Santo está me incomodando. Tem família aqui hoje que está com problema de relacionamento. Pais com filhos, filhos com os pais, marido com mulher. O Espírito Santo está me incomodando, está dizendo, mas eu não vou sair com gritaria, dizendo que você tem. Não, queridos, entenda. Malaquias fala. Chegará um tempo que os pais terão que voltar o coração para os filhos, e os filhos voltarem o coração aos pais, para que ouçarem a sua terra. É um tempo de reconciliação. Para fechar as brechas, você precisa restaurar a tua família, você precisa restaurar o teu relacionamento com o teu cônjuge, você precisa restaurar o seu relacionamento com o seu patrão, você precisa restaurar o seu relacionamento com o teu vizinho, aquela vizinha chata, fofoqueira. Você precisa ir lá e restaurar. Essas brechas ficam abertas e o inimigo, ele é sorrateiro, ele entra nas brechas. E ele entra na brecha, ele começa a aumentar, para que ele rompe. E se rompeu, a família foi aos frangalhos. Acabou. E o inimigo mira na nossa família. Assim como em Moisés. Quando Moisés nasceu, ele matou quem? Crianças. Quando Jesus nasceu, mandou matar o quê? Crianças. É a família que ele está mirando. Mirar pode ver igual a nós, não vai dar nada. Mas pega crianças. Você que tem filho no colo, pensa. Ora pelo teu filho. Ora pela tua filha. Ora pela tua esposa. Põe a mão na cabeça dela e ora por ela. Põe a mão na cabeça do teu filho e ora por ele. Abençoa teu filho, abençoa tua esposa. Mais uma coisa que nós podemos aprender com Neemias. Neemias estava na bênção, no palácio.
mas ele se preocupou com o problema do povo dele. Gente, ele tinha uma vida praticamente de rei. Ele comia o que o rei comia, ele bebia o que o rei bebia, ele morava aonde o rei mora. Ele abandonou tudo isso. Então, nós que estamos numa situação melhor, quem está numa situação melhor, não deixe de ver o seu irmão que está com problema, seu irmão que está passando por necessidade. Às vezes é uma necessidade financeira, às vezes é uma necessidade de uma palavra amiga, de um abraço, de um perdão. Isso é um coração duro. E podemos aprender com Neemias que ele saiu do bem bom. Não vou nem perguntar quantos trocariam um balaço para ir ajudar os irmãos. Tenho até medo de perguntar. Há tempo atrás eu não ia, tá? Hoje eu vou. Outra coisa que podemos aprender com Neemias. Neemias ama uma cidade que ele nunca viu. Ele só conhece por ouvir falar. E ele a chama como a cidade dos meus pais. Ele se prontificou aí num lugar que ele não conhecia, com pessoas que ele não conhecia, para fazer um trabalho que ele não conhecia. Gente, ele era copeiro. Ele passou a ser um engenheiro, um administrador de uma construção. Um lugar que ele não conhecia, pessoas que ele não conhecia, e um ofício que ele não conhecia. Deus não quer saber quem está preparado. Deus quer pessoas, sabe o que? Dispostas. Deus não está procurando os mais preparados, não. Deus está procurando as pessoas disponíveis a Ele, a trabalhar pela obra dele. Aleluia. O que mais nós podemos... Está terminando, pessoal. O negócio de Deus é com aqueles que escaparam da escravidão. Quando houve o decreto de Dário, alguns foram para Jerusalém novamente, e muitos não foram. Muitos preferiram ficar escravos na Babilônia. Já era domínio persa pela história, mas ficaram como escravos, não foram para ser filhos. Então, querido, se você está numa posição hoje de escravo, sai dessa posição, se coloca na posição de filho. Filho é herdeiro, escravo recebe paga. Quem lê em Lucas, quando Jesus fala da parábola do filho pródigo, o filho pródigo fala: lá os empregados do meu pai recebem o bom melhor, recebem paga, escravo recebe pagamento, filho recebe herança. Você tem herança, você não tem pagamento. Ah, o que eu vou ganhar? Nada, a tua herança. Filho tem herança. Amém. Uma má notícia, não é aqui essa herança, tá? O que mais eu aprendo com Neemias? Neemias não se conforma com portas e muros destruídos. Aleluia. Ele sabe o que significa portas e muros destruídos. Ele não desceu de nível. Ele disse assim: ó, eu estou fazendo uma grande obra, de maneira que eu não posso descer. Mesmo ele sendo governador, ele estava lá no dia a dia, no trabalho. O que mais nós podemos aprender com Neemias? Muro fala de vigilância. Preste atenção, crente. Muro fala de vigilância. E porta fala de autoridade. O templo estava pronto, mas o muro e a porta não estavam. Presta atenção. Vigilância vem antes da adoração. Vigilância vem antes da oração. Vigilância
vem antes do culto. Salmo 137, em vão, 127, em vão trabalha, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha, se o Senhor não vigiar a cidade, em vão trabalha os vigias. Então, o templo estava pronto, mas os muros e as portas não. Então a vigilância tem que vir antes da oração, antes do culto, antes da adoração. O que mais nós podemos aprender com Neemias? Ele levantou o que ele não havia derrubado. Isso é o típico crente de hoje. Tem nada a ver com isso. Fui eu que fiz. Quem fez que resolva. Não, Deus não nos chama para isso. Deus nos chama para consertar o que está errado. Não interessa quem fez, não interessa quem derrubou, não interessa quem destruiu. Deus quer que nós estejamos no trabalho, na obra dele. E o crente de hoje em dia está tão Nutella, vocês desculpem, que ele fala assim: não, lá não é comigo não, deixa ele lá. Não é assim? Nós temos que ter um posicionamento diante de Deus. Eu me posiciono, Pai, estou aqui, eis-me aqui. Quando Deus pergunta assim: a quem enviarei? Qual a resposta do profeta? Envia-me a mim. Para Neemias, mais uma coisa que aprendemos com Neemias: pessoas são mais importantes que coisas. Neemias capítulo 1, verso 2, ele mesmo diz: pessoas são mais importantes que coisas. Agora há pouco eu disse, Jesus morreu por pessoas, Jesus não morreu por coisas. Amém? Finalizando, queridos, o inimigo não precisa de uma porta para entrar, ele precisa de uma brecha. Depois de tapar as brechas, é que Neemias se preocupou em colocar portas. Vocês entenderam? Ele não colocou portas enquanto ele não tapou todas as brechas. O muro estava pronto, porém tinha brechas. E ele então só colocou as portas assim que ele tampou todas as brechas. Nós falamos que porta é o quê? Autoridade. Então você não vai ter autoridade enquanto você não preencher todas as brechas, tapar todas as brechas. Neemias 6:1 diz assim: quando Sambalate, Tobias e Gésem, o Arábio e o resto dos nossos inimigos souberam que eu já tinha edificado um muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda até que este tempo não tinha posto as portas nos portais. Então ele não restabeleceu a autoridade enquanto não tampou todas as brechas. Amém? Fica de pé comigo. Queridos, hoje é uma noite de você chegar na tua casa, olhar para o teu filho, olhar para a tua esposa, olhar para os teus filhos, olharem para o teu marido e restaurarem o muro, tamparem as brechas. É um dia de reconciliação dentro da família. Quando você faz isso, você está fechando as brechas. Aleluia. Entenda e feche as brechas. Não dê margem ao inimigo. Ele é astuto. Numa pequena brecha ele entra, se instala
Aí a pouco, quando você vê, ele está rompendo o teu casamento, ele está rompendo o teu relacionamento com teus filhos, ele está rompendo o seu relacionamento com Deus, ele está te afastando de Deus. Você tem que vigiar. Vigiar é mais, tem que vir antes de orar, tem que vir antes de adorar, tem que vir antes de culto. Vigiai. A palavra de Deus diz: vigiai e orai. Amém? Amém. Glória a Deus, por essa palavra, que Deus possa estar assim abençoando cada irmão, cada irmã. Não esqueça porque você aprendeu.